Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver é Melhor. Estamos no ar pela Boa Vontade TV, neste novo horário, porque a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, nesse momento em que o mundo enfrenta o desafio do novo coronavírus, combatendo aí a pandemia da Covid-19, sabemos todos nós que além dos desafios já do cotidiano, muita gente tem aí ficado com o coração mais apreensivo, procurado uma palavra de paz, de conforto espiritual. E é claro que a Comunicação 100% de Jesus não poderia deixar de ofertar isso para você que está sempre na audiência. Então a gente fez algumas mudanças na nossa grade de programação para que você consiga ter mais acesso a esse conteúdo de espiritualidade ecumênica. O Viver é Melhor, a partir das 4 da tarde, leva ao vivo para você a entrevista com especialistas, conversando sobre os mais diferentes assuntos que envolvem não só a questão do novo coronavírus, mas a nossa vida em sociedade que prossegue. Muita gente no distanciamento social necessário e é importante que ele se mantenha. Muita gente precisando trabalhar aí nas atividades essenciais e também precisando se cuidar, e a gente com muitas dúvidas sobre os mais diferentes temas. A gente lembra da importância da higienização correta das mãos. Não é à toa falarmos, é sempre importante destacarmos, lavar bem as mãos com água e sabão e, se for possível também, higienize com álcool em gel sempre que você conseguir. Mas água e sabão é o melhor negócio para você aí se manter protegido e proteger aqueles que você ama, coisa que é tão importante. Hoje, por exemplo, no Viver é Melhor, a gente vai falar sobre questões que envolvem não só esse momento do distanciamento social, mas que envolvem também a nossa saúde na hora de se alimentar. Muita gente tem ficado com dúvida, como que eu devo higienizar os alimentos? Preciso fazer alguma coisa diferente do que eu já fazia? Não, se as compras chegam, muita gente está utilizando, por exemplo, aplicativos de serviço para receber as compras em casas, outras pessoas estão se locomovendo com todos os cuidados necessários, mas indo aos mercados, às feiras. O que a gente faz quando chega em casa? Porque, por exemplo, quando a gente fala da roupa, os médicos já alertaram, Se for possível, tire a roupa antes de entrar, coloque num saco plástico, lave essa roupa para que você não leve nenhum contaminante para dentro da sua casa. Mas e as frutas, os legumes, as verduras? A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje no Viver é Melhor sobre isso. Você pode, inclusive, fazer a sua pergunta desde já. Nosso WhatsApp já está aí à sua disposição. Nosso telefone e código de acesso 11 99801 1242. Por esse telefone você interage, faz as perguntas que você queira aqui pra gente, além, é claro, de envolver o seu nome e de seus familiares na poderosa corrente ecumênica de orações. A Boa Vontade TV está tomando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do coronavírus. Por exemplo, estamos com uma equipe reduzida aqui, não só nos programas ao vivo, mas em toda a nossa programação. E estamos também, como medida necessária, conversando com os nossos especialistas via internet. Pela internet com a gente hoje, nós recebemos para conversar conosco a nutricionista Ana Cláudia Montesino, pós-graduada em Nutrição Clínica e Estética, também especialista em fitoterapia. Doutora Ana, muito obrigada pela presença da senhora, por esclarecer a gente essas dúvidas que estão surgindo aí nessa nova vida, nessa rotina tão diferente que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Mudou bastante, Obrigada a vocês pelo convite. Tudo improvisado aqui, Mas vai dar certo. A gente vai conseguir passar a informação necessária para quem estiver assistindo, sim. É verdade. Higienizar produtos comprados, sejam eles, os orgânicos, os itens de feira, sejam produtos que a gente compra no mercado, que estão embalados, é uma medida importante, ainda mais nesse período de Covid, não é mesmo? É fundamental essa higienização, Tem alguns cuidados extras que a gente tem que ter agora por conta do coronavírus, E mais pelo fato dos alimentos ou do produto que a gente recebe vir exposto de algum lugar. Não que o alimento seja um veículo
direto de contaminação, Sim, de contágio, né? Mas é porque como ele está exposto e ele sofre algum tipo de manipulação, então a gente precisa ter algum tipo de cuidado. Os alimentos que a gente já compra, as refeições que a gente compra pronto, né? É suficiente fazer a higienização das embalagens depois que a gente recebe. certo. Então, chegou, se vier através de uma sacolinha, você tem lá. Eu tenho aqui em casa, ó, vou até mostrar para vocês. Eu tenho um borrifador que Uhum. eu deixo com a solução ou de álcool 70 ou de água sanitária diluída. Isso serve para sacolinha de supermercado, para sacolinha de feira, tá? E aí a diferença que tem disso para os alimentos é que, digamos que eu recebi a feira ou o supermercado. Então, no caso da feira, eu higienizo a sacolinha e o que eu for guardar na geladeira, dentro da embalagem, a higienização da sacolinha ou da embalagem, se tiver vedada, já é suficiente. Eu vou deixar para higienizar o alimento na hora de consumir. Certo. E isso se eu for já chegar, receber e guardar na geladeira. Agora, digamos que eu receba produtos e queira colocar na fruteira. Aí sim, eu higienizei a sacolinha quando chegou. A hora que eu for para a cozinha, que eu for levar para a cozinha a sacolinha higienizada, eu tiro o alimento da embalagem, lavo tudo que for possível, que não for desmanchar, né? Na água corrente, com esponja, e eu uso aqui em casa o sabão de coco, Ah, porque sim. aí ele tem pouca química, né? Aham. Então aí você lava isso na água corrente, eu esfrego um pouquinho com a esponja com o sabão, enxago. Se eu não for consumir naquele momento, eu coloco desse jeito na fruteira. Se eu for consumir imediatamente, ou quando eu tirar da fruteira para consumir, você vai usar diluição dos produtos à base de hipoclorito, que são esses produtos específicos para alimentos, Uhum. tá? E aí você vai colocar esses alimentos antes de consumir 15 minutos de molho dentro dessa solução. Aí a diluição é de acordo com cada fabricante, tá? Perfeito. Deixa lá 15 minutos, tirou, lava em água corrente. O importante é que, por exemplo, se eu for colocar isso já higienizado desta forma na própria fruteira, depois que eu fizer esse molho e o enxágue, é importante secar o alimento, porque a não secagem dos alimentos pode avançar na maturação e daí o alimento acaba estragando, Estragando mais tá? A rápido, fruta, a né? gordura. Exatamente, tá? Então aí você lava, seca e coloca ele acondicionado. Se ele ficar exposto ao meio ambiente, aí é importante antes de consumir dar uma lavadinha de novo, Sim. tá? Por mais que a gente Essa esteja em é o casa. básico, é o fundamental para a gente conseguir ter o mínimo de segurança com os alimentos. E assim, é bem importante de falar Sim. que quando a gente fala de orgânicos, o produto orgânico ele contém menos agrotóxico, então ele está mais sujeito a pragas, né? E aos bichinhos que ficam dentro das folhas, por exemplo, do maço de alface, né? Então, assim, é importante as folhagens, os alimentos que tem, por exemplo, couve, brócolis, que eles têm um espacinho ali muito pequeno entre as folhas e os ramos, é importante lavar em água corrente uma a uma. Perfeito. Porque duas opções a gente tem. Ou a gente vai consumir o bichinho vivo, se a gente não fizer isso, ou a gente vai acabar consumindo o bichinho morto depois do cozimento, se É. ele ficar preso lá dentro. E Então é convenhamos, importante essa lavagem dos sem alimentos. dúvida. E não queremos, né? Aí consumir Não alimento com queremos, não bichinho. queremos. Perfeito. Então, doutora, basicamente, além dos cuidados que já deveriam acontecer, né, que é toda essa parte de higienização do alimento em si, é necessário higienizar o recipiente, ou a sacola, a caixa em que esse produto vem, até para entrar com esse material dentro de casa, né? Essa é uma medida Importante. importante.
É importante porque hoje a gente está numa fase, assim, o coronavírus, infelizmente, é um tipo de doença e de vírus desconhecido para nós. Sim. Então, realmente, a gente não sabe o tempo de permanência desses produtos que ficam assim expostos e que acabam, né? Se a gente pensar, olha, no supermercado, por mais que higienizem os carrinhos, a gente acaba, tira o produto da prateleira, põe no Sim. carrinho, para em todas as prateleiras, põe no caixa, tira do caixa, põe na sacolinha, tira do carrinho de novo na sacolinha, põe no carro. Quer dizer, são muitas vias de contaminação. Sim. Então, quanto mais cuidado a gente tiver, mais a gente consegue se precaver, Sim, se né? sentir Não é seguro, uma né? contaminação, exatamente, não é uma contaminação óbvia e Sim. comprovada, mas eu acho que nessa hora excesso de segurança está sendo mais importante do que a Sim. falta dela. É verdade. A gente, inclusive, foi perguntar para as pessoas se elas andam higienizando, né, os seus alimentos, como anda essa questão, e a gente vai acompanhar algumas respostas agora. Muito bom. Aí eu deixo o carrinho no quintal e vou tirando aos poucos, vou lavando com água quente e detergente, né? Eu espirro o álcool spray na sacolinha, passo um pano, depois eu tiro desse saquinho e lavo tudo, deixo secar para guardar na geladeira. Quando chega do mercado, faz algo diferente? Não, tudo igual. Higienizo as sacolas e os produtos. Quando chego, normalmente eu tiro da sacola num lugar já reservado, ou eu lavo eles com um pouquinho de detergente mesmo, né? E aqueles que tem casca, enfim, ou álcool também, álcool na casca para poder higienizá-los. É isso, né, gente? Cuidado é sempre importante e fundamental. Você viu o pessoal utilizando máscaras, né? E essa também é uma orientação importante. Se for extremamente necessário sair de casa, porque a recomendação é manter-se em casa, fosse preferencialmente. Se for extremamente necessário, utilizar máscaras para se locomover. Inclusive, em muitas cidades pelo Brasil, isso já está virando, inclusive, determinação. Em diversos estados estão sendo feitas leis estaduais garantindo que em transporte público e em vias públicas a máscara seja obrigatória. Então, fique muito atento, muito atenta e tome aí bastante cuidados, em especial com relação a esses produtos. Doutora, no caso de uma feira livre, por exemplo, que foi o caso das respostas que a gente viu, pelo fato desses produtos estarem numa região aberta, né, com muita circulação de gente, o cuidado também precisa ser acentuado, né? Não dá pra gente passar uma aguinha ou achar que só a limpeza do produto vai ser suficiente, né? Não, porque olha, até então o uso da máscara não era obrigatório, né? Agora passou a ser. Mas a gente, por exemplo, quando vem a feira livre, ou vindo a pé, ou indo de carro, você vai utilizando as mãos e para entrar num elevador, para abrir uma porta, abrir porta de carro. Então, além do contágio que seria, né, pela questão da saliva, e depois a gente acaba que na feira e no supermercado também os alimentos ficam expostos e as pessoas manuseiam, né? As pessoas apalpam, pegam na mão, olha a coloração. Então, isso é uma fonte de contaminação, nem tanto na hora do consumo, mas a própria questão da manipulação e depois o levar a mão ao rosto, né? Nos olhos, na boca. Então, essa questão também, quando a gente chega com qualquer coisa da rua, é importante, sim, todo esse cuidado. E, na realidade, a higienização do alimento em si, independente da Covid, é fundamental. É um hábito que precisa estar presente no nosso cotidiano, né, doutora? Exatamente. Isso tem que ser uma rotina. Agora, a essa senhora questão falou... de chegar e higienizar o alimento. Perfeito. A senhora falou do hipoclorídeo de sódio. Muita gente também acaba utilizando algumas outras composições. Então, tem gente que fala assim, vinagre ajuda, limão ajuda a higienizar. É verdade? Não? Quais cuidados a gente deve ter?
não para eliminar, por exemplo, vírus e bactérias, os micro-organismos, tá? E tem uma questão que, assim, principalmente o vinagre sozinho, né, para esse tipo de eliminação, ele não funciona. Sim. Ele ajuda na higienização em geral do alimento, mas ele não vai combater. Então, assim, o que a gente tem hoje de comprovado é o uso do hipoclorito mesmo. Tá, então. E a gente encontra facilmente esse produto, né, doutora? Inclusive, de um tempo para Isso cá, normalmente, deu uma popularizada, olha, né? E eu vou te falar que, assim, mesmo antes dessa história de coronavírus, é um tipo de produto que às vezes até em farmácia você encontra. Ele pronto, de alimento mesmo. Certo. Pode Não, ser substituído pela água sanitária, doutora? Aí tem que saber a diluição certinha para fazer. Não é aquela diluição de 250 para 750, tá? É outra diferente. proporção. Agora não sei de cor, mas é outra proporção da diluição da água sanitária na água para higienização de alimentos. A diluição, na realidade, a água sanitária vai ser um pouco mais diluída. Até também tomar cuidado, né, gente? Porque a gente está falando de um produto que tem ali, pode ter uma certa intolerância, dependendo de quem utiliza, né? Tem gente que é bastante alérgica a alguns produtos de limpeza e tudo mais. A senhora falou do uso da esponja. E aí é bom a gente lembrar que tem que ser uma esponja separada para isso, né? Nada de utilizar aquela esponjinha que está na pia para fazer a higienização dos alimentos, né, doutora? Isso é fundamental. Deixa uma esponjinha para isso. Sabe que aqui em casa eu compro as esponjas de cores diferentes. Antigamente a gente só tinha verde e amarela, Sim. né? Mas hoje a gente tem inteira azulzinha. Aí né? ajuda então, a saber, né? Exatamente, eu compro de cores diferentes, por exemplo, para limpeza da casa, para cozinha e para higienização de alimentos. Aí eu deixo para isso. E uma coisa que é importante também, aí falando de contaminação em geral, que nem todo mundo faz, mas também são as tábuas de manipulação de alimentos separadas, tá? Sim. Então, sempre ter, por exemplo, aqui a gente compra também de cor diferente, e normalmente as mais clarinhas são para vegetais e as mais escuras são as para manipular proteína. Legal. Carne, frango, peixe, tá? Isso também é importante para evitar contaminação cruzada. Perfeito. Até então, para você entender melhor, a tábua de carne não é a tábua dos legumes, tá, gente? Separadas, Isso, né? A base que você utiliza para cortar cebola, tomate, cenoura e assim por diante é a outra tábua, combinado? Porque senão algum elemento que possa estar na carne, no frango, pode contaminar essa verdura que muitas vezes vão ser consumidas in natura, não é, doutora? Exatamente, é esse o problema. Normalmente a proteína vai ter algum tipo de cocção, né? Então vai cozinhar, vai fritar, vai assar. Aí ela vai ter a própria temperatura vai agir na eliminação do que pode ter ali de micro-organismos. As verduras nem sempre a gente vai consumir cozida. E aí então é interessante não ter essa contaminação de um para outro, tá? Perfeito. Aliás, por falar em higienização, quando a gente chega do supermercado com carne, frango, peixes que vêm embalados, o ideal é você higieniza a embalagem e aí a técnica adequada é a de temperatura de cozimento alta, né? Então cozinhar bem, não evitar neste momento o consumo da proteína crua ou aquele ao ponto mais sangrento, né? Da carne, que algumas pessoas gostam, por conta de evitar algum tipo de contaminação mesmo, tá? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, falando sobre ovos, né? Normalmente a gente vai na feira ou vai no mercado e compra aquela bandeja que vem 30, 20 ovos. E a Célia, da Zona Norte de São Paulo, mandou uma dúvida pra gente. E tá me surgindo uma dúvida aqui. Doutora, você pode me orientar? Como que eu faço com os ovos? Porque eu trago ele nas bandejas, meu filho traz na bandeja. E eu também pego na feira. E eu uso só o paninho da pia, limpo e coloco aqui na geladeira. Então, isso já... Eu preciso deixar ele de molho também? Ixi, vamos perguntar, viu, Célia? Você quer fazer sua pergunta Muito também? boa Pode gravar o pergunta, vídeo, pode mandar sua pergunta para o WhatsApp 11
998011242. No caso do ovo, doutora, porque a gente vai consumir o produto de dentro da casca, a gente precisa higienizar como esse produto? Olha, quando a gente traz o ovo de supermercado, se ele vier na embalagem tampadinha, né? Tá. Então aquelas embalagens ou plásticas, o ideal é você higienizar a embalagem e não precisa deixar os ovos de molho, tá? Tá. Então higienizou a embalagem, porque é ela que ficou em contato com o meio externo. Aí você já coloca esse ovo com a embalagem higienizada dentro da geladeira. O que você pode próximo ao momento de preparo, higienizar a casca, Tá. né? Higienizar Aquela o ovo. lavadinha na casca Uma lavadinha na casca com água, um pouquinho de sabão, porque a gente vai consumir o produto de dentro. Não é legal deixar de molho, porque a casca do ovo tem uma porosidade. Uhum. Então, se você chega, higieniza, deixa de molho, parte daquela água e daquela solução que você deixou o ovo, passa um pouco mais para a parte interna da casca. E aí pode acabar contaminando o ovo. Perfeito. Então, nesse caso, a gente lava só assim antes do preparo, porque às vezes tem, principalmente quando a gente compra de feira um ovo mais caipira, né? Às vezes ele vem mais sujinho, então dá para dar uma lavada. Sim. No caso de trazer da feira, aí você pode fazer como ela está fazendo, pode pegar a solução do hipoclorito de sódio, por exemplo, e passar, põe num paninho limpo, seco, borrifa o paninho, limpa o ovo e aí guarda dentro da geladeira. Ótimo. Agora uma dúvida, doutora. A Célia mostrou pra gente a geladeira dela e muita gente faz isso. Coloca o ovo na porta. O ovo tem que ficar na porta mesmo ou em outro lugar da geladeira? Porque o ovo na porta, a gente abre muito a porta da geladeira. Muito. Ele tem que ficar numa parte interna, na temperatura mais fria. Ah, mais fria? Mais então fria, mais não em cima congelando, da geladeira. Né? Sim, ou na parte onde a gente coloca os leites e derivados, ou na primeira prateleira abaixo. Nossa. Tá? Mas sempre na parte interna da geladeira, porque ela tem menos impacto desse abre e fecha de temperatura. Da temperatura ambiente, né? Exatamente. Ótimo. E doutora, a gente sabe que manusear alimentos é sempre uma questão importante, né? Merece o nosso cuidado. E esse hábito, né? Muita gente cozinhando muito mais, né? Antigamente, muitas vezes fazia só uma janta, agora tem que fazer almoço, café da tarde, janta. Tem que tomar cuidado para que o ambiente da cozinha não seja um lugar onde a gente tenha mais problemas do que saúde. Porque se a gente não higienizar direito, não tomar cuidado com louça, com essas coisas, pode haver um risco de intoxicação, não é mesmo? E também tem uma coisa que é importante, que nem todo mundo tem uma cozinha que permita uma bancada grande, Sim. por exemplo, né? E aí acaba misturando muito a manipulação dos alimentos. Então, assim, aquela diluição da água sanitária com água, de 250 para 750 ml de água, né? 250 ml de água sanitária para 750 ml de água, pode ser usada para higienizar o ambiente também da cozinha, tá? Então, pias, bancadas, né? Onde a gente manipula. Aí sempre importante, do mesmo jeito que nós falamos lá de separar as tábuas, você manipular os alimentos. Então, a hora que você vai manipular a carne, evitar de manipular os vegetais. Ou se tiver, por exemplo, que manipular os dois juntos para fazer o pré-preparo, você faz a proteína, por exemplo, em cima da pia e, de repente, os vegetais em cima da mesa da cozinha. E aí, na hora de juntar, você vai deixar para juntar esses dois produtos, esses dois alimentos dentro da panela mesmo. Sim. Tá? Isso para evitar que cruze. Outra coisa é, por exemplo, acabei de fazer uma refeição. Então, fizemos o almoço. Deixa a pia bem lavada, a bancadinha, o apoio ali ao redor da pia limpo, seco, para se você for iniciar algum tipo de manipulação de alimento
em seguida, então, por exemplo, começar a organizar seu lanche da tarde, aquele ambiente também está limpo para manipular as refeições. É importante ter uma frequência para a higienização de geladeira, dos produtos que ficam expostos, às vezes, em prateleira. Por exemplo, eu tenho aqui na minha cozinha os temperos, eles não ficam num local fechado, ficam num vidrinho fechado, mas eles estão expostos perto do fogão, em cima da pia, numa prateleira. Sim, tem alguns que você Então, coloca na geladeira, né? Isso, exatamente. Então é importante, uma vez a cada 10 dias, pelo menos, ou às vezes uma vez por semana, aí depende da disponibilidade da pessoa. Porque também o que aconteceu com essa história da Covid, a gente está em casa trabalhando home office, Sim, a gente não está necessariamente ocioso dentro de casa, né? sim. Então também tem um pouco da ilusão de achar Que vai dar temos conta de mais tudo. tempo. É verdade. E não temos. E às vezes quem tem uma funcionária ou um funcionário, essa pessoa não está indo, né? Sim. Então é determinar só uma frequência para limpar mesmo os utensílios, os eletrodomésticos, o próprio chão, lavar, mas sempre passar o pano, né? Para deixar o ambiente limpo. É verdade. E aí uma lembrança importante, né, gente? Limpeza é contribuição de todo mundo. Né? Não precisa ter uma pessoa para limpar tudo, né? Pode todo mundo ajudar um pouquinho, porque se todo mundo ajuda a sujar, pode ajudar a limpar também, porque às vezes a gente ainda tem, né, essa cultura de que a mãe, né, a esposa, a gente sabe que trabalho doméstico, atividade doméstica pode e deve ser compartilhada por todo mundo de casa. De Ribeirão Preto, doutora, São Paulo, a Ana Mainardes, ela fez 2 perguntas aqui para a senhora. Ela quer saber se precisa ferver leite mesmo, por causa, né, para matar algum bichinho que tenha no leite, é mais saudável ou não precisa? E o uso das unhas, qual que seria o ideal? Sem esmalte, unha curta, não precisa, usa luva? Qual que é o ideal, doutora? Então, olha, em geral, primeiro, o leite. Temos uma questão, é que ela tem a sorte de estar em Ribeirão Preto. Mas nós temos uma grande dificuldade hoje, por exemplo, de ter um leite fresco de fato. Sim, normalmente é aquela caixinha longa-vida. Muitas vezes essas caixinhas, esses produtos que já vêm da indústria, eles não têm a necessidade de fervura igual a um leite animal ou um leite fresco. Certo. Né? Mal que eu digo se ela está numa fazenda, numa coisa assim. Então, assim, aí é uma questão de preferência, porque, né, o processo de industrialização do leite tem várias formas, dependendo de cada indústria, e a maioria deles é muito seguro, tá? Às vezes pode ter até adição de algum tipo de produto para aumentar e melhorar essa conservação. A não ser que esse leite tenha ficado exposto ao meio ambiente, esquecido fora da geladeira, né? Aí o ideal é até que não se consuma, é que seja descartado, tá? E a unha? A unha, sempre, gente, assim, para manipular as coisas na cozinha, ainda mais agora, que realmente um comentário que você fez, muita gente nem tinha o hábito e agora está tendo que cozinhar não só uma vez, mas 3 vezes, 2, 3 vezes ao dia, né? Então, unhas curtas, de preferência sem esmalte, né? Então, evitar mesmo para manipulação de alimento, a unha bem curtinha, sempre lavar as mãos, independente de Covid, né? E aí, com as unhas curtinhas e sem esmalte, por que sem esmalte? Porque a gente vê a sujeira. Né? A hora que eu tô sem esmalte, você percebe alguma coisa embaixo da unha. E esse alguma coisa embaixo da unha pode ser, por exemplo, fui descascar um alimento. Entendi. Ficou um pedacinho da casca embaixo da unha. Não precisa necessariamente ser uma sujeira. Entendi. Né? Mas pode ser também uma sujeira da casa. Pus a mão num lugar empoeirado, entra embaixo da unha essa poeira. Certo. Então, o ideal são unhas curtas e sem esmalte para poder visualizar essa sujidade aí e repetidamente lavar as mãos, principalmente durante o preparo, né? Dos alimentos. Perfeito. Né? Doutora, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas seja sempre bem-vinda aqui no Viver é Melhor, viu? Obrigada, queridos. Eu vou deixar disponível aí no meu site e no meu Instagram
um e-book sobre o tema de hoje. Legal, perfeito. Está aqui o endereço para todo mundo acessar. A doutora Ana Cláudia Montesino, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e estética, especialista em fitoterapia, disponibilizando então para você esse e-book Manipulação de Alimentos. Nossa, muito obrigada à doutora que trouxe todas essas informações.